Olá, eu sou Sabrina Viana, analista de turismo do Sesc Roraima. Os roteiros do Sesc no Brasil têm por objetivo valorizar as nossas identidades locais e tornar as viagens cada vez mais acessíveis para o nosso público. Boa Vista, a estrela do norte do Brasil, tem sua origem marcada por um patrimônio edificado que leva o mesmo nome. Vamos conhecer essa história? Olá pessoal, meu nome é Luciano Alvarenga, sou guia nacional de turismo e estou aqui para guiá-los no roteiro Memórias Edificadas às margens do Rio Branco. Um passeio pelos prédios principais, monumentos arquitetônicos da cidade de Boa Vista. Vamos lá? Contrária à cultura da borracha, que predominou no extremo norte, entre os anos de 1879 a 1912, a fazenda que deu origem ao município de Boa Vista, estado de Roraima, dedicava-se à pecuária. Levando o nome do município, a Fazenda Boa Vista foi fundada em 1830 pelo capitão cearense Inácio Lopes de Magalhães, um ex-comandante do Forte São Joaquim. Com o advento da República, o governador do Amazonas, Augusto Ximeno de Villeroy, criou o município de Boa Vista do Rio Branco, em 9 de julho de 1890. A partir de 1909, os monges beneditinos marcaram a presença da igreja, fazendo investimento em construções civis. Isso deu origem a edificações com um grande valor histórico e arquitetônico. A Igreja Matriz é fruto do processo colonial português. Em 1725, chegam aqui os padres carmelitas e constroem a primeira igrejinha, que é a peça mais antiga do sítio histórico da cidade de Boa Vista. Quem olha a matriz hoje do lado de fora é a parte mais alta da nave. Quem entra na matriz é a parte do centro, que nós chamamos de nave, cujo sinal é o ladrilho português. Atualmente a matriz ela tem como que três pisos, o do átrio, desse espaço de entrada, lá do presbitério e da nave. Em 1909, o Santo Padre confia aos monges beneditinos a prelazia do Rio Branco. Ao chegar aqui, eles encontram essa igrejinha da beira do rio e vão dar uma nova, diríamos assim, roupagem. Ela vai inclusive adquirir uma nova arquitetura. A torre, que podemos chamar de campanário, o átrio e a sacristia. Com dois sinais muito visíveis. As pinturas, marcadas de modo especial pelo estilo germânico, lá da região da Baviera, essas listras externas, e internamente todas essas pinturas de estilo geométrico que lembram de modo especial a influência moçarábica. Dentro da igreja tem uma peça central, que é a imagenzinha de Nossa Senhora, que é de 1720. Uma das experiências significativas no processo de restauração foi a descoberta que na década de 60 foi erguida umas novas paredes no interno da igreja. Por isso, ao fazer o processo de restauração, descobrimos que hoje temos duas paredes. A original, com esse estilo germânico, e depois foi feita uma posterior para dar uma maior seguridade. Ao descobrir, percebemos a riqueza e hoje você pode entrar na matriz e descobrir a beleza da restauração daquilo que é o original da década de 20. Intendência, um dos primeiros prédios públicos de Boa Vista. Correspondia ao que hoje é a prefeitura. Construído em 1900 para abrigar a administração da cidade, quando Roraima ainda era província do Amazonas. O prédio foi reconstruído em 96 e restaurado em 2004. Hoje funciona um dos centros de atendimento ao turista da capital, Boa Vista. Na década de 1920, as migrações para Boa Vista foram favorecidas pela chegada de trabalhadores de seringais e de serviços diversos, o que favoreceu o aumento populacional e as edificações mais modestas, contrastando com as da igreja. Monumento aos Pioneiros, construído em concreto armado,
pelo artista plástico roraimense Luiz Canará. Ele retrata as famílias de imigrantes que aqui chegaram em canoas a remo, o principal transporte da época. Retrata também os povos indígenas que aqui viviam, dando destaque para o busto da principal personagem da mitologia dessa região, o grande Macunaíma. A cidade de Boa Vista cresceu dependendo da navegação pelo Rio Branco. Até a década de 60, não era tarefa fácil abastecer Boa Vista. Mercadorias vindas da Europa e do Amazonas chegavam no Porto do Cimento, onde hoje é a Orla Taumanã. Tudo era vendido aqui, no comércio do comendador português Joaquim Gonçalves de Araújo, um dos mais poderosos comerciantes de Manaus, do Amazonas. Aqui, no seu comércio, JG de Araújo vendia vários artigos, do material de construção ao perfume. Seu comércio também funcionava como uma espécie de banco para quem quisesse emprestar ou guardar dinheiro. A estrutura urbana já se destacava pela largura de suas ruas, comparável às grandes capitais. Uma das características de Boa Vista são suas largas avenidas, com ciclovias, praças, complexos esportivos, todos convergindo para o centro cívico. A cidade está suscetível às alterações sofridas ao longo dos anos. Um exemplo disso é o recém-inaugurado Parque do Rio Branco, um dos principais cartões postais de Boa Vista. O espaço possui um mirante de 100 metros de altura, estrutura mais alta da cidade, e que possibilita uma vista panorâmica do Rio Branco. Nesta área, também encontra-se a Selvinha Amazônica, espaço com área seca e molhada, que abriga mais de 160 elementos artísticos, entre esculturas de animais da Amazônia e outros atrativos para as crianças, tudo isso gratuito. Mesmo depois de 130 anos, desde que Boa Vista passou a ser cidade, é importante refletir sobre os espaços de importância histórica. Muitos deles se tornaram apenas local de passagem, devido à nossa lógica rotineira. Eles são parte da nossa história, são nosso patrimônio e que trazem em suas características e estilo história das pessoas que os construíram. Qual a história da sua família, do seu bairro, da sua comunidade? Com quais deles você possui relações afetivas? Preservar o patrimônio é preservar a sua própria história.